presidente da Colômbia, Gustavo Petro, rompeu o silêncio e falou sobre a reeleição de Nicolás Maduro. Pelas redes sociais, ele pediu que o governo da Venezuela permita um escrutínio transparente das forças políticas venezuelanas e também dos órgãos de monitoramento internacionais. Vou abrir aspas. O presidente Maduro tem hoje uma grande responsabilidade: lembrar o espírito de Chávez e permitir que o povo venezuelano volte à tranquilidade enquanto as eleições terminam em paz. E se aceita o resultado transparente, seja ele qual for, o escrutínio é o final de todo o processo eleitoral. Deve ser transparente e assegurar paz e a democracia. Fecho aspas. Petro ainda pediu aos Estados Unidos que as sanções contra a Venezuela sejam repensadas. Para o presidente colombiano, abro aspas, o bloqueio é uma medida anti-humana que só traz mais fome e mais violência do que já existe, fecho aspas. Bom, há pouco o Luiz Felipe Dávila cobrou um posicionamento firme dos países e também da comunidade internacional. Não é bem isso que você estava se referindo, né, Dávila? Essa posição de Gustavo Petro está com um pé em cada canoa, né? Ele cobra um processo transparente, mas ao mesmo tempo ele dá uma alisada, né, no regime de Maduro, né? Esse é o problema, por isso que a ditadura bolivariana está há tanto tempo no poder. Esse morde e assopra faz com que Maduro e Hugo Chávez se mantivessem no poder por tanto tempo. É hora da comunidade internacional defender aqueles princípios e valores que defendemos, que é a democracia, que é a liberdade. E um dos países que mais sentiu o efeito da ditadura bolivariana foi a Colômbia. Mais de 3 milhões de refugiados venezuelanos fugiram para a Colômbia. Então a Colômbia tem aí um passivo por causa da ditadura bolivariana extraordinário, recebendo todos esses refugiados. O Brasil recebeu bastante refugiado, mas o Brasil é uma nação continental, então dá uma diluída aqui. Agora a Colômbia não. Então o Gustavo Petro também está se posicionando porque, evidentemente, esses venezuelanos que se exilaram na Colômbia são todos favoráveis à volta da democracia e, evidentemente, se pudessem ter votado, votariam Edmundo Gonzalez. Delegado Palumbo, também quero te ouvir. Gustavo Petro rompe o silêncio, pede transparência, mas ao mesmo tempo ele acaba suavizando, flexibilizando, pedindo inclusive que sanções não sejam impostas à Venezuela. Segundo ele, o povo acaba sendo penalizado, sendo que os governantes não. É muita palavra e pouca ação, né? Mas pelo menos ele está cobrando transparência. Ele não falou igual o nosso governo aqui, que a situação lá é tranquila, não tem nada de anormal. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele emite um alerta para que quem vá para a Venezuela tome muito cuidado devido à situação. Então ele mesmo cai nesse... Ele se contradiz. O que a gente espera mesmo é que tenha ações contundentes. Sanção econômica, boicote, não mandar mais dinheiro para lá. Esse país deve 12 bilhões para o Brasil. É muito dinheiro. E agora o governo federal está cortando, inclusive, verbas aí dos ministérios de áreas importantes como saúde, como educação. Mas, e mesmo assim, fica ao lado desse governo com essas declarações que deixam a gente assim de boca aberta. Eu falei, não é possível que ele está falando isso, não é possível que não está enxergando o que está acontecendo. Mas por que isso? Isso tem uma explicação, porque o viés político e ideológico está acima de tudo e de todos. Ele é um ditador, e todos nós sabemos, até as autoridades brasileiras, inclusive do governo atual, sabem que ele é um ditador. Mas ele está do nosso lado. Então, se ele está do nosso lado, deixa passar um pano, vamos ficar quietos, não vamos fazer absolutamente nada. Tá certo. Mota, ontem a gente repercutiu as falas e as declarações do presidente brasileiro quando foi questionado por uma jornalista em Brasília sobre o processo eleitoral, e ele disse que aparentemente não vê nada de anormal, mas que seria preciso, para acabar com essa briga, que o regime apresentasse as atas eleitorais. Enfim, muita gente entendeu que, apesar desse posicionamento, seria necessário que o presidente fosse mais contundente nessa cobrança por parte de Nicolás Maduro e do regime da Venezuela. Enfim, queria te ouvir diante desse posicionamento do presidente brasileiro e uma pergunta feita por uma jornalista no dia de ontem.
Isso me lembra um ditado americano, Caniato, que diz o seguinte: se fala como pato, tem cara de pato, tem pena de pato, anda como pato, nada como pato, é pato. Então, eu acho que pedir para o Maduro apresentar as atas eleitorais, e aí você vai fazer o que com essas atas, companheiro? Você vai sentar e pegar uma calculadora e vai somar lá os números para ver se aquilo ali bate? Ou será que o Maduro vai dar acesso também a todo o aparato? É um gesto sem significado nenhum. O tempo do Maduro passou. O prazo de validade dele acabou. E eu vou fazer aqui uma previsão. Os líderes que não perceberam isso, que estão passando pano ou se aliando, futuramente terão preço a pagar por isso. A gente já está vendo alguns sinais, e eu acho que essa posição do Gustavo Petro já é um sinalzinho, né, por menor que seja. Não custa lembrar, ele foi à tribuna da ONU dizer que gasolina, que petróleo causava mais mal do que cocaína. Salvo engano, a Colômbia rompeu relações diplomáticas com Israel depois do início das operações em Gaza. Então, e aí o Gustavo Petro, né, o presidente da Colômbia, pede que Maduro permita a contagem transparente dos votos. O que significa isso? Não sei. E, à primeira vista, parece uma postura crítica, mas logo em seguida ele diz que Maduro tem uma grande responsabilidade, que é lembrar o espírito de Chávez. Mas, Petro, é justamente isso que o Maduro está fazendo. Ele está lembrando o espírito de Chávez. Chávez era um ditador, deu um golpe de Estado. Maduro é o herdeiro de Chávez. Ninguém explicou isso para o Gustavo Petro. Não é possível. Então, esse é um momento em que a gente vê algumas figuras públicas quebrarem os recordes, né? Já que a gente está em época de Olimpíada, quebrarem os recordes da hipocrisia, dizendo coisas que não fazem sentido nenhum. Pois é, e em contrapartida, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que não há evidência de fraude nas eleições da Venezuela, que não irá participar do encontro da Organização dos Estados Americanos sobre a questão. Inclusive, trouxemos aqui imagens ao vivo dessa reunião que acontece neste momento em Washington. Agora, Dávila, fica muito claro, né, posicionamento de lideranças progressistas, né, dos países da América Latina, principalmente, e daqueles países com uma administração liberal conservadora, mais à direita. Por que a gente precisa também explicar que há um entendimento entre essas lideranças mais à esquerda, dos presidentes progressistas, em tentar não suavizar, proteger, mas pelo menos tentar normalizar o processo eleitoral da Venezuela, ainda que todo mundo, no fundo, saiba a verdade, né? Por quê, Caniato? Como nós lembramos aqui a nossa audiência nos Pingos nos Is, existe uma deturpação do papel da diplomacia. A diplomacia nesses governos de esquerda tornou-se uma ferramenta de política ideológica militante, não mais uma ferramenta de política de Estado, que defende os interesses nacionais do país. E aí é uma queda na qualidade da diplomacia, do entendimento da diplomacia e do papel da diplomacia. E aí, quando a esquerda vê que tem um outro ditador de esquerda em apuros, fica todo mundo com o pé atrás. Veja no Brasil a reação descabida do Partido dos Trabalhadores, que, na verdade, emitiu uma nota reconhecendo e parabenizando Maduro. Um ato tão vergonhoso que hoje o ministro de Relações Institucionais teve que desmentir o PT. Falou, olha, a posição do PT não é a posição do governo. Mas veja que absurdo. Um partido no Brasil, democrata, um partido do governo, é um partido que reconhece a fraude eleitoral na Venezuela, que passa pano para um ditador
e que não defende a democracia. É estarrecedor um partido fazer uma declaração pública no teor que foi aquela declaração lastimável do PT ontem. E hoje o governo está correndo atrás. Então veja só a situação do governo. Por um lado, domesticamente, o partido do governo puxa o governo para reconhecer o governo de Maduro. Por outro lado, as evidências de fraude puxam o governo para exercer a sua liderança na América do Sul e reconhecer a fraude e agir conjuntamente com outros países para servir ali de um bloco contra a ditadura bolivariana. Isso mostra que a diplomacia não pode ser ferramenta de militância partidária. A diplomacia tem que recuperar o espírito de Rio Branco e ser um instrumento de defender os interesses nacionais. Infelizmente, como bem disse o Mota, a qualidade medíocre das lideranças fez com que a diplomacia se degenerasse. Você, delegado Palumbo, lideranças e partidos e grupos de esquerda passando pano para o processo eleitoral da Venezuela, ainda que haja uma quantidade enorme de sinalizações que apontam para um processo eleitoral fraudulento, né, delegado? Brasil, México e Colômbia se unindo para defender um ditador. E o Mota falou que vão pagar um preço por isso. Eu acredito que vai ser bem rápido, viu, Mota? Nessas eleições municipais, pode ter certeza que vai cair a popularidade do presidente da República. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, temos um candidato que já falou também que não teve nada demais, que tem que aguardar. Ou seja, a população está bem atenta a esse tipo de anúncio, a esse tipo de declaração. A população, pelo que eu percebo andando nas ruas, não aceita mais aquele que fica em cima do muro. Eles não toleram mais isso. Então, tem que se posicionar. Infelizmente, no meu ponto de vista, eles estão se posicionando de forma errada, porque é muito claro e evidente que foi fraudada essas eleições, que não foi uma eleição limpa e justa, e que agora ele está fazendo todas essas barbaridades, fazendo com que a sua promessa de derramamento de sangue se torne realidade. Foram 13 que nós conhecemos, mas a gente não sabe quem foi sequestrado, quem foi morto, quem foi enterrado em valas clandestinas. A gente não tem a mínima noção disso. Então, esse derramamento de sangue, acredito eu, que é muito mais do que 13 pessoas. Ele não vai desistir do poder, ele vai lutar até o final. E vai ser só com o apoio da população e parte das Forças Armadas, da polícia, que forem contra Maduro, é capaz de derrubá-lo. Porque essas declarações aí, sem ações contundentes, não vai resolver absolutamente nada. Teve um outro país que se manifestou trazendo as informações sobre essa situação na Venezuela. O Peru declarou apoio a Edmundo González como presidente eleito, rejeitando a reeleição de Nicolás Maduro por considerá-la uma fraude. O chanceler peruano expressou solidariedade à oposição venezuelana e planeja, inclusive, uma discussão dessa crise na OEA, a Organização dos Estados Americanos, em Washington. Inclusive, acontece nesse momento essa reunião. Além disso, diplomatas da Venezuela foram instruídos a deixar o Peru. Assim como já era de se esperar, a Venezuela acabou cortando relações diplomáticas com o Peru. O governo da Venezuela acusa o Peru de violar sua soberania e reagiu às críticas peruanas sobre a legitimidade e também transparência do processo eleitoral. O delegado Palumbo, está muito claro, né? Aqueles países que rejeitam a reeleição de Nicolás Maduro, que criticam o processo eleitoral pouco transparente, Nicolás Maduro decide cortar relações, fica incomodado, e aqueles que enaltecem e enviam mensagens de parabéns, ele acaba, inclusive, tratando como amigo nos discursos. Aconteceu isso há poucos dias, viu, delegado? Exatamente, né? Inclusive colocando a polícia ao redor da embaixada da Argentina. Mas o Peru fez aquilo que espera-se que qualquer país civilizado e democrático faça, que sirva de exemplo para o Brasil. Tem que cortar relações com esse país. Não é possível que a gente vai tolerar esse tipo de situação ainda, aonde está todo mundo enxergando com indícios incontestáveis. A partir de um momento que você não deixa as pessoas votarem, que há ameaças para pessoas votarem, como a gente viu nos estudantes que eram obrigados a votar em Maduro. Será que eles não estão enxergando isso?
Será que o viés político ideológico tem que estar sempre acima de tudo e de todos? O Peru fez muito bem. Parabéns para o Peru, que sirva de exemplo aqui para o Brasil, que está ficando feio demais para a gente. Pois é, agora, Dávila, quando você comentou lá atrás sobre a necessidade de um posicionamento firme da comunidade internacional, não é incomum algumas lideranças ou mesmo analistas defenderem o aumento de sanções à Venezuela, entendendo que esse pode ser um mecanismo importante para você bloquear as ações de Nicolás Maduro. Mas fazendo um paralelo com o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia, que também teve um posicionamento, sim, se deparou com uma situação muito difícil, muitas sanções impostas por vários países em razão da invasão do território ucraniano, ela viu na China uma saída para conseguir fazer valer a sua questão monetária por conta da venda dos seus insumos. O que a gente precisa considerar em relação às sanções que poderiam ser impostas por outras nações à Venezuela, mas de que maneira isso acabaria impactando no povo venezuelano, que em tese não tem culpa de nada, né? Bom, primeiramente, esse exemplo da Rússia que você deu é muito importante. O que aconteceu? Aumentou drasticamente a dependência da Rússia à China. Hoje, a Rússia não vive sem a China. Então, cada vez que tem um bloqueio econômico, como poderá ter em relação à Venezuela, ela vai encontrar sempre o refúgio da China. E a China é uma grande economia. E o que a China quer é justamente criar dependência maior desses países ao seu comércio, porque aí depois ela joga duro com os países. Veja o que a China fez com os países africanos, né? Hoje, quase todos os países africanos, ninguém tem saudades da China lá, porque justamente começa a jogar duro. Então, este aumento da dependência da China é bom para a China, preocupa sim os Estados Unidos. Donald Trump não vai gostar nem um pouco de ver a influência da China aumentar drasticamente na América Latina, como já está acontecendo, né? Hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Se tiver algum tipo de sanção, a China vai sempre acolher. O problema é que sanção funciona quando os países não furam o bloqueio. Se tem uma grande economia que fura o bloqueio, essa sanção fica meio bamba, né? E ao ficar bamba, isso ajuda a perpetuar ditadores no poder. A Coreia do Norte é o caso. Por que existe a ditadura do Coreia do Norte? Porque a China sustenta. Se a China fechar a torneira da Coreia do Norte, a Coreia do Norte acaba em 24 horas, não tem nem comida. Então, o problema no mundo hoje, nessa divisão geopolítica, é que nós temos uma grande potência econômica que quer se tornar uma grande potência política, justamente aproveitando a fragilidade de regimes autoritários e ditatoriais que cada vez mais são boicotados pelo Ocidente. Você, Mota, quais ferramentas deveriam ser adotadas por nações importantes? Alguns defendem a imposição de sanções à Venezuela, mas também é preciso lembrar que há uma ligação, um alinhamento ideológico entre Venezuela, China e Rússia, e esses dois países poderiam resgatar a Venezuela caso o país sofra com sanções impostas por outras nações. Mota, queria que você fizesse também um paralelo, se é possível ser feito, com a situação que envolveu a Rússia durante a guerra com a Ucrânia, pelo menos naquele primeiro momento. Se houvesse a determinação de alguns países da América do Sul ou de um país da América do Norte, Estados Unidos, de resolver o problema da Venezuela, Caniato, eu não acredito que nem a Rússia nem a China iriam comprar uma briga num país tão longe de casa deles e no momento em que a China tem interesses comerciais praticamente no mundo inteiro. Então, acho que ela ia sacrificar os seus interesses comerciais para salvar a pele de alguém como Nicolás Maduro. Eu acho que o grande problema nessa questão agora é um momento extremamente delicado pelo qual os Estados Unidos estão passando. Eu vi gente nos Estados Unidos, nessa época que eu passei lá, dizendo: se a gente não tomar cuidado, aqui vai virar uma Venezuela, porque estão acontecendo coisas aqui nos Estados Unidos que eram imagináveis
há pouco tempo atrás de que são coisas de república de bananas. É o que acontece na Venezuela, você usar a justiça contra os seus inimigos políticos. E o curioso é que eu vi esse argumento tanto de democratas quanto de republicanos. No caso dos republicanos, eu até entendo, porque o Donald Trump foi vítima de uma perseguição judicial, até onde eu sei, inédita nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro ex-presidente americano processado criminalmente e condenado. Outros presidentes americanos fizeram coisas terríveis, né? Richard Nixon renunciou para não sofrer impeachment e depois foi perdoado pelo seu sucessor, Gerald Ford. Eu não preciso dizer o que o Clinton fez na Casa Branca, todo mundo sabe. Bem, e depois mentiu em juízo. Nenhum deles foi processado criminalmente, né? E é curioso ouvir os democratas dizendo isso também, porque eles estão ressentidos com o fato dos Estados Unidos terem uma Suprema Corte com maioria conservadora. Então, não sei se vocês viram nos últimos dias, ou comentaram aqui, parece que até o Biden agora está sugerindo um mandato para os juízes da Suprema Corte americana. Exatamente a mesma coisa que está sendo discutida aqui, só que por razões completamente diferentes e por pessoas de posições ideológicas completamente diferentes, para vocês verem como o mundo hoje está louco. A gente vê o que está acontecendo aqui, vê o que está acontecendo na França, vê o que está acontecendo no Reino Unido. Chega um momento em que parece que a gente perdeu a referência. E por isso eu fiz a reflexão no meu comentário anterior, né? E chega um momento em que parece que você não está mais discutindo esquerda e direita. Você está discutindo o seguinte: você realmente acredita que as pessoas votando e escolhendo alguém, essa pessoa que foi escolhida tem o direito de tomar posse e governar? Ou isso só vale se a pessoa que foi escolhida for do seu agrado? Essa é a pergunta que está sendo colocada na mesa. Pois é, muito bom, viu, Mota? Agora você, delegado Palumbo, quer fazer um complemento? Inclusive a produção separou aqui, naquele pronunciamento e as respostas que foram dadas por Nicolás Maduro aos jornalistas há pouco, em dado momento ele disse que Edmundo Gonzalez Urrutia, que foi o adversário dele nas eleições de domingo, e também a Maria Corina Machado, eles precisam estar atrás das grades, enfim, fez uma série de acusações que eles seriam os mentores das muitas manifestações violentas que estariam acontecendo na Venezuela. Agora, é preciso também considerar que ninguém deve ficar surpreso se em alguns dias os dois estiverem atrás das grades. Isso poderá acontecer, mas qual deve ser o cálculo de Nicolás Maduro? Se isso acontecer, assim, todas as câmeras e os holofotes e os microfones estão voltados ali para a Venezuela. Qualquer passo em falso também pode colocar Nicolás Maduro em uma situação muito delicada. E aí eu vou perguntar para o Dávila quais seriam os cenários possíveis para uma intervenção, por exemplo. Mas antes eu quero te ouvir, delegado. Ambos correm risco de vida, de morrer, literalmente. Ser sequestrado, morto e desaparecerem com o corpo. Depois falar, jogar a mentira de que eles saíram do país, abandonaram o povo. O Maduro acusa os seus opositores daquilo que ele faz. Os opositores não querem nada além da democracia, querem as atas, querem saber o resultado. Foi uma vergonha o que aconteceu na Venezuela. É uma coisa gritante, é uma coisa que incomoda, né? E agora ele vai realmente perseguir Maria Corina e Edmundo Gonzalez. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eles correm risco de vida. E chama a atenção da Maria Corina pela coragem dela. Não é fácil você enfrentar um ditador. E a coragem de outras pessoas, como aquela entrevistada agora que teve a coragem de falar, eles estão vivendo lá em regime de exceção. Só não enxerga quem não quer, né? E com a complacência de alguns países, como México, Colômbia, Brasil, né? Achando isso a coisa mais natural do mundo. Eles vão sim, e já estão aí, como a gente costuma dizer na polícia, armando a caminha de gato para pegar tanto Edmundo Gonzalez como Maria Corina.